Energia, resistência e concentração. Cada vez mais a ciência tem reforçado que a alimentação e o desempenho esportivo estão andando lado a lado. Isso porque os alimentos certos e de forma equilibrada garantem um corpo assim mais saudável e treinos mais eficientes. E você sabia que por isso o cardápio de cada atleta de alto rendimento é planejado com antecedência e segue estratégias específicas para cada competição? Viu? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e entender como os alimentos podem ajudar ou não o desempenho de um atleta. Quem nos explica é o nutricionista esportivo Rodrigo Baracho. Seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Olá, bom, boa tarde, Nutri? tudo bem? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Por favor. Uma mesa de um atleta aqui, Aí hein? sim. Não é? É isso aí. A gente viu ali, né, os jogadores das seleções, aqueles caras ali, todos preparados. E eles têm hábitos muito curiosos. Quando a gente Sim. fala lá do atleta da Noruega, que fez, como eu falei, a gente chorar lá, o Haaland, ele tem uma alimentação muito equilibrada e que eles levaram um chefe de cozinha Só para pra cozinhar ele, para né? eles. Existe essa importância exatamente desse equilíbrio, tudo pesadinho? Sim, o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de atletas, a gente fala de atleta buscar performance e não só a saúde. Sim. Então, o conceito da alimentação muda bastante nesse sentido, né? E basicamente o coração da energia de um atleta é o carboidrato, que hoje ele é visto muito como um vilão, mas para o atleta de alto rendimento, ele necessita do carboidrato, né? Então existe todo um preparo. É lógico que quando a gente fala ali, né, dos países nórdicos, né, é toda uma cultura alimentar diferente, né? Principalmente pela questão do frio, então eles têm muito acesso a peixes são peixes gordurosos para manter exatamente uma temperatura mais adequada, uma energética melhor. Então, assim, é uma cultura um pouco diferente, né, se a gente for falar, alguns costumes, né, na verdade. Mas, de um modo geral, o que vai demandar ali mesmo é uma boa alimentação no sentido de energia, né? Então, por isso, de carboidratos, alimentos que têm a fonte de carboidrato de fácil digestão. Esse é o primeiro ponto. E quais seriam esses carboidratos, Nutri? Vamos lá. Aqui, se a gente olhar na bancada, os que têm mais fibra, a gente até desconsidera. Ah, é? Exato. Então, exemplo, as frutas, a própria batata doce, o pão integral, são boas opções, mas para preparar um atleta, para iniciar um treinamento, um jogo, uma competição, a gente vai mais para os carboidratos refinados. Então, o arroz branco, a bisnaguinha, o pão de sal, refrigerante. Ah, não. Verdade, Refrigerante verdade, pode? Verdade. Mas em que momento que o refrigerante ou o doce de leite, ele pode ser incluído na rotina do atleta? Geralmente de 3 a 4 horas antes Da partida. Da partida, vou falar do futebol da partida, né? Porque o que acontece? Esse alimento que tem uma digestão rápida, ele vai demorar em torno ali mais ou menos de 3 a 4 horas para ele formar o glicogênio muscular, que é a nossa reserva de glicose no músculo. Então a gente depende desse período para poder ter exatamente um combustível, ou seja, o tanque cheio para poder desempenhar bem. Para ele aguentar ali os 90 minutos de partida, Exato, vai exato. ser, né, aos poucos essa energia vai sendo ali, né, liberada pelo organismo para que não falte energia no meio do jogo. Exato. A gente tem todo um processo fisiológico, né, bioquímico, que a gente depende de fazer uma digestão, quebrar, separar do alimento ali do carboidrato, porque o carboidrato ele é praticamente uma cadeia de glicoses, né? Então a gente depende dessa quebra enzimática e isso requer tempo. Então, quanto menos tiver na matriz do alimento, ou seja, menos proteína, menos gordura e menos fibra, mais rápida é essa digestão. Mais liberado a glicose, mais fácil para ela ir direcionada para o músculo. Para a gente formar cada glicogênio, cada molécula de glicogênio, a gente depende mais ou menos de 3 a 4 de água. Então, isso é o que dá exatamente um peso no muscular, né, de reserva de energia. E é isso que um atleta ele depende para poder desempenhar. Atletas como esses, né, de alta performance, de alto rendimento, eles conseguem ter uma reserva de glicogênio bem maior do que uma pessoa normal.
né? Então isso também acaba fazendo bastante diferença. E isso você fala, por exemplo, antes de um campeonato, né? Isso. Por exemplo, um campeonato, ou um jogo, enfim. Exato. Seriam esses alimentos que eles não são nutricionalmente Exato. bons, né? Como uma batata doce, por exemplo. E aí ele tem que usar naquele período. Exato. Mas e depois daquele período, aí volta o proteína, Exato. na Aí- rotina, né? E não só nesse período, mas também até quando ele acaba essa partida, né? Que ele realmente, ele chega, tem atletas que chegam a perder 8 quilos. Precisa de né, uma no- reposição. Exato. Então, assim, para fazer a recuperação, aí entra, assim, um mix de proteínas, entra, assim, gorduras boas, entra vitaminas, minerais, para poder acelerar a recuperação desse atleta e, inclusive, carboidrato. Aí sim é mais interessante o carboidrato de baixa digestão, né? Ou seja, de lenta digestão. Porque daí sim a gente vai fazendo essa, vamos dizer assim, esse recover, né, de glicogênio para o próximo treino ou para a próxima partida. Legal. né? Então tem todo esse processo aí. Inclusive, só um detalhe, eu escutei vocês falando sobre o bochecho, né? Sim, eu ia perguntar isso. Por que o Cristiano Ronaldo coloca água na boca e cospe depois? Na verdade, ali é uma composição de água, glicose e alguns sais minerais, mas especificamente glicose. Mas é tipo um isotônico? Como se fosse, né? Mas eles usam uma solução que vai bastante glicose também. Ela é calculada mediante ao atleta também, porque isso vai muito relacionado ao peso, à altura e a todo o desenvolvimento do atleta. E o que acontece? Muitas das vezes o atleta, ele pode, se ele tomar algo e em quantidades altas, ele pode sobrecarregar o sistema gastrointestinal. Muitas das vezes, vontade de fazer um número 2 e isso não fica inviável. Sim. Então, a maioria dos atletas, eles pensam em trabalhar e trabalham com a questão do bochecho, porque o bochecho, ele faz exatamente esse bochecho dessa solução com açúcar. Automaticamente, as nossas papilas começam a dar sinal para o cérebro como se algo fosse chegar. Então, o que ele faz? Ele dá um aumento da energia do corpo, do próprio corpo, porque automaticamente ele dá o entendimento que vai chegar na energia. Olha, gente, como nosso corpo é é incrível. incrível. Então, isso acaba dando exatamente vamos dizer assim, um algo a mais para esse atleta, né? O corpo fala assim, olha, beleza, eu vou gastar um pouco mais porque eu sei que está chegando. Essa seria a ideia. Gente, né? que loucura! Muito bom. E o abacaxi? O abacaxi, ele tem uma rapidez também, porque ele tem fibras, mas ele pode ajudar bastante. Então, ele tem uma propriedade também de quebra, né, enzimática, né, de proteínas, né? E ele também tem uma ação anti-inflamatória, né, pela questão da bromelina. Mas é mais no aspecto ali, às vezes, no sentido de dar uma glicose a mais mesmo do que qualquer outra coisa, tá? Então, o preparo dos atletas, eles começa praticamente nesse planejamento antes. E é muito individual. Porque, por exemplo, a gente pega o futebol é um esporte, se a gente for ver na parte bioenergética, é um esporte intermitente. Porque a gente tem diversos jogadores, cada jogador tem uma posição, uma função, e cada função requer uma energia diferente. Então, exemplo, um zagueiro, ele depende muito mais de uma força, de uma potência, do que de uma velocidade só, diferente de um lateral. Um goleiro, ele fica muitas das vezes mais parado, mas da hora que ele precisa dar um arranque, ele precisa uma explosão. E essa mudança de ter mais resistência ou ter mais explosão muda também o carboidrato, a proteína, a combinação dos macros. Então, por isso que a gente lida, por exemplo, com o futebol, com a individualidade, porque cada um vai precisar de uma energia para aquele determinado momento. Sim. E ó, a pergunta que não quer calar, que não é jogador de futebol, mas é técnico. Aquele chiclete do Ancelotti faz mal para o nosso estômago mascar tanto chiclete quando a gente está nervoso? Faz. Mas tem um porquê, na neurociência explica. Que quando você mantém a mastigação, você liga o sinal de vigília, né? Então, pode perceber, quando a gente mostra muitas vezes assim, cenas de guerra, a maioria dos soldados mascando chiclete, né? Você pode perceber isso. Isso é extremamente válido porque você tira o cansaço do atleta, entre aspas, né? E, exatamente, mantém ele mais alerta, né? Então, isso também é uma condição trabalhada nesse sentido. Olha que legal. E o que dá músculo, Nutri? Proteína, para variar. Que tipo de proteína? Como que a gente faz isso? Então, para trabalhar, aí entra outro contexto, né? Porque quando a gente fala de ganhar massa muscular, a gente fala exatamente de ter um superávit calórico. Então, entra exatamente a parte dos carboidratos, né?
a proteína na dose certa. A gente fala que existem protocolos que para hipertrofia muscular a gente trabalha de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então você pega, sei lá, um atleta de bodybuilder de 100 quilos, ele pode consumir por dia de 160 a 220 gramas de proteína. Vamos pensar, um bife aqui, do jeito que está aqui, né, eu não sei quantas gramas que tem, mas eu vou chutar mais ou menos que aqui tenha 40 gramas de proteína. Só. Nossa Senhora. Então, Gente, quer ferrou. dizer... Nossa, Um eu não exemplo, consigo ó. comer isso aqui no almoço. dois ovos inteiros, do jeito que está aqui, fornece 12 gramas de proteína. É pouquíssimo. Às vezes a pessoa fala, nossa, você come 10 ovos por dia? Sim, daria praticamente, 60 gramas de proteína. Ainda não é o suficiente. Não é o suficiente para um cara que, né, um exemplo, num peso de 80 Sim, um atleta, quilos, né, que precisa ter 2 gramas de proteína pelo menos, acaba fugindo ainda, ele vai precisar complementar isso durante o dia, né? Suplementação. Vai se empenhando. Por isso que atleta é atleta, né? Muito bom. Nutri, volte mais vezes, Opa, porque com a gente certeza. fica com várias perguntas ainda para fazer, né? É gostoso, né? E é muito curioso esse universo dos atletas e que a gente consegue também trazer pra gente, né? Com certeza, os Sempre. contatos do Nutri estão na tela. Eu fugi, mas vou voltar, Imagina, tá? imagina que isso. Eu que agradeço. Olha, eu que agradeço. vamos fazer ela voltar. Obrigado. Beijo, Obrigada, obrigada. Nutri.